Virtudes são hábitos de funcionamento excelente em alguma área importante e relevante das nossas vidas. Assim, virtudes intelectuais são hábitos de funcionamento excelente em nossa cognição, em nossos hábitos de formação de crenças, que nos tornam excelentes pensadores, excelentes conhecedores. E quem não quer se tornar um excelente pensador, um excelente conhecedor? É dito, e todo mundo já ouviu provavelmente essa frase, que nós vivemos na era da informação, mas nunca nos faltou tanta sabedoria. Talvez um outro jeito de pensar isso é que nós vivemos numa era carregada de informações, de notícias, de ideias, teorias, mas nos faltam as virtudes intelectuais apropriadas para que possamos navegar bem nesse mundo e sermos excelentes pensadores, excelentes conhecedores. Eu sou o Marcelo Cabral, eu sou professor aqui desse curso sobre virtudes e vícios intelectuais. Eu sou formado em economia e também formado em filosofia pela Unicamp. Tenho um mestrado em estudos teológicos pelo Kelvin Theological Seminary e atualmente sou doutorando em filosofia pela Unicamp e também pela Universidade Livre de Amsterdã. Trabalho na ABC2 há alguns anos como coordenador dos nossos cursos e também de toda a parte editorial. E esse tema das virtudes intelectuais tem me ocupado particularmente nos últimos 5 anos. É um tema que eu tenho estudado, pensado, produzido. A minha tese de doutorado é sobre esse assunto e é com muita alegria que eu quero convidá-los para se juntar a mim nesse curso que foi desenhado, pensado com muito carinho. Alguns problemas tocam a todos nós, independente da sua área de atuação, independente dos seus interesses. Como eu disse no início, a gente vive numa era saturada de informação, mas falta a nós, muitas vezes, as capacidades ou competências para discernir e navegar quais são as boas fontes, diferenciá-las das más fontes, como compreender como as coisas se arranjam aí nesse mundo informacional. Um outro problema grave que talvez seja muito saliente na minha geração e nas gerações mais novas, são as dificuldades em realizar práticas intelectuais simples, como manter o foco, conseguir terminar os livros, conseguir reter o conhecimento e as ideias depois de ter lido um livro, ou assistido uma aula, visto uma palestra, ouvido um podcast. Vícios como a procrastinação, a dificuldade em manter o foco, o desânimo intelectual em continuar projetos importantes, todos esses vícios acometem a muitos de nós. E de modo geral, é comum a gente escutar ou experienciar na nossa própria jornada uma dificuldade de atingir as metas cognitivas ou intelectuais que nós colocamos a nós mesmos. A gente lê menos do que queria, a gente produz menos do que queria, a gente tem dificuldade de escrever, de produzir conteúdo e de pensar as questões que a gente se coloca para pensar. E um dos pontos-chave é que, novamente, nos faltam as virtudes intelectuais e nos sobram os vícios intelectuais. E claro, eu estou falando aqui de uma experiência humana geral, talvez, mas eu estou falando da minha própria trajetória e olhando desde a minha época de escola e mesmo na universidade, em vários momentos eu me via e ainda me vejo com uma série de dificuldades de pensar os problemas, de conseguir discernir os bons conteúdos, de conseguir produzir as coisas que eu tenho que produzir, de conseguir me tornar um conhecedor excelente. Isso está na minha própria trajetória. E esse era um problema tão sério para mim que eu me dediquei, né? Falei, quero estudar, quero entender o que eu tenho que fazer, como compreender, o que diferencia um bom conhecedor de um mau conhecedor, um excelente pensador de um mau pensador. E esse universo é o universo que a gente chama das virtudes intelectuais. De pensar quais são essas qualidades, esses atributos, essas competências que podem nos tornar excelentes conhecedores.
Virtudes como a curiosidade, como a humildade intelectual, coragem intelectual, atenção profunda, foco, mentalidade aberta, sabedoria, o entendimento, entre muitos outros. E veja, talvez você tenha uma ideia vaga de tudo isso que eu acabei de falar, de todas essas virtudes. Mas faz muita diferença entendermos com profundidade o que são as virtudes intelectuais, como diferenciá-las, como adquiri-las, quais são as condições de sua realização. Tudo isso é fundamental para que cada um de nós se coloque no caminho do cultivo e da formação das virtudes intelectuais. Aqui eu tenho um pouco da literatura que eu utilizei para construir esse curso. É um curso que já teve mais de 300 alunos, uma interação muito rica com eles, um feedback muito positivo do impacto transformador que esse curso teve na vida deles. E quero convidar você, então, para se juntar a nós no curso de Virtudes e Vícios Intelectuais. Tenho certeza que vai ser um marco na sua trajetória.